Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, como eu tinha prometido para vocês, eu vou gravar sempre um vídeo para vocês segunda e sexta, né? E hoje, gente, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre medo e racionalidade, né? Baseado também no medo em tempos de Covid, tá? Por isso que eu escolhi esse tema. É, já deixando bem claro que esse tema não é um tema fácil para mim, que eu não sou psicóloga, então hoje eu não quero. é, Na verdade, eu nunca quero isso no meu canal. Ter um assunto e terminar esse assunto no vídeo. O grande intuito desse canal é eu, com esse debate, eu falando, a gente criar um debate legal sobre as coisas. Eu digo o meu pensamento, só que ele não é o certo. Eu eu entendo que não é que essas são minhas verdades ou nem verdades, porque amanhã eu posso discutir com outras pessoas e eu perceber que aquilo que eu falei eu estava enganada e aí eu mudo minha opinião. Eu acho que é, isso, isso é um debate democrático. Mas eu senti muita necessidade de falar de medo, de acordo com as minhas observações. Como eu disse, eu não sou psicóloga, mas de acordo com as minhas observações durante esse ano de 2020, né? E racionalidade também. Por quê? Bom, primeiro sobre medo, eu estive lendo algumas coisas, assistindo alguns vídeos, né? E eu percebi o que é o medo, na verdade, né? Esse mecanismo que tem da gente não fazer coisas erradas com o nosso próprio corpo. O medo é uma coisa boa na vida da gente, é uma das melhores coisas, porque é um mecanismo de proteção, né? Os psicólogos definem o medo, os psicólogos que eu vi definem o mesmo como mecanismo de proteção. Tanto que as crianças, muitas vezes, elas não têm esse mecanismo, né? Elas sobem em paredes, por exemplo, brincando, e elas não têm medo de cair. Elas vão fazer alguma coisa porque elas não têm ainda a noção do que pode acontecer, né? Então as crianças acabam numa brincadeira e tudo mais, enfim, eles não têm esse medo. No mar, eles vão lá, querem nadar até mais fundo, porque eles não têm noção de tudo que pode acontecer. E nós adultos já desenvolvemos toda essa noção, a gente sabe as consequências e, portanto, temos medo daquilo que pode nos acontecer ou não, né? Bom, como eu disse, o medo não é uma coisa ruim, né? Tem muitas pessoas aí que desafiam o medo, que, enfim, que gostam aí de escalada, né? Ou que gostam de esportes radicais, elas desafiam o medo o tempo todo. Aí é uma opção da pessoa, enfim, tem muito debate aí sobre isso, né? A gente pode também conversar, questão psicológica dessas pessoas, enfim, mas mesmo essas pessoas, elas têm medo, né? Aquilo que eu disse, é um desafio do medo. Você tem medo, se você é ator, você vai ter um certo receio, um medo de entrar numa nova peça de teatro, né? Antes de entrar no palco, antes de entrar no show, ou se você fazer uma entrevista diferente, você vai ter medo, né? Só que assim, em todas essas situações, o ator, o, o alpinista, o palestrante, de alguma forma eles têm medo. Porém, eles têm que enfrentar o seu medo interno, né? Se é que eu posso chamar de medo, para conseguirem fazer aquilo que se deve. Por exemplo, o palestrante ele tem que enfrentar uma plateia aí de 500 pessoas, enfrentar as suas angústias, as suas aflições, seu medo, para falar sobre aquilo que ele pensa, né? Sobre aquilo que é importante para aquelas pessoas que estão ali na palestra para escutá-lo. Mas, dentre todas essas normalidades do medo, o que a gente viu mais em 2020? Veio um vírus, coronavírus, que não conhecíamos, né? Era uma coisa completamente nova pra gente em março, quando ele chegou. A gente, aqui no Brasil, a gente via as reportagens da China, mas aquilo era muito
distante pra gente, e a gente nunca imaginou que ia chegar no Brasil. Eu lembro das primeiras vezes que eu ouvi alguém falar do coronavírus, as discussões eram essas. Ah, mas não vai chegar aqui e tal. E tinha uns que falavam, não, vai chegar sim. Outros falavam, não, não vai chegar. Eu era uma das que achava que não ia chegar e que não ia ser igual a China. Lei do engano, né? Que aí começou na Europa. E mesmo assim eu tinha esperança de não chegar, eu não imaginava. Pois bem, quando tivemos o primeiro depoimento lá do governador e né, os governadores começaram a fechar tudo, veio aquela sensação assim, cara, eu preciso ir para outro planeta, sabe? Pra mim, eu tô morrendo de medo de sair na rua, não, eu não quero ficar aqui, né? A minha primeira sensação foi essa, tanto que eu acabei indo para Caraguá, né, no apartamento lá, para ficar mais isolada possível, principalmente dos meus pais, que são grupo de risco. E eu sabia que se eu ficasse aqui em São Paulo, eu ia ter bastante contato com meu marido, então ele mesmo falou pra mim, olha, se isola com a Mariane, né, com a minha filha, e vai lá pra Caraguá. Então, ficamos no começo, né, isoladas, não, a gente, na época a gente não usava máscara porque a gente não sabia a eficácia da máscara, até hoje essa eficácia aí a gente pode até discutir sobre ela. Mas era tudo muito novo, né? Fecha, não, pô, tem que fechar o comércio, mas mesmo assim meu marido tem que trabalhar. Putz, eu ligava pra ele todo dia preocupadérrima, ligava pros meus pais, mãe, olha, você tem que ficar em casa, não saia na rua de jeito nenhum, porque o vírus vai vir na sua cabeça. Aquela coisa meio, né, estado de medo, medo. A partir do momento que as informações foram chegando, e isso para mim aconteceu mais ou menos em abril, que aí eu comecei a acompanhar o tempo todo TV, porque você estava em casa, ligava lá, era a Globo e CNN na época. Por quê? Por que eu mudei para CNN? Porque eu comecei a perceber que a Globo estava exagerando um pouco, né? E isso foi uma conclusão que eu tive, eu ali em casa, olhava tudo aquilo e falava, não, porque o vírus, ele você vai sair na rua andando ao ar livre, o vírus está lá a 5 metros de você e pode ter gotículas, partículas de coronavírus, tal, que vai pegar você. E isso para mim foi um pouco de exagero, né? E também porque eu não suportava mais escutar os casos. Porque a cada dia subia. E você falava, caraca, que negócio é esse? Que negócio maluco, né? Então, por isso optei, troquei a Globo pela CNN na época. Não adiantou, porque eu percebi que a CNN também ela tava com o mesmo enfoque. Todo dia, de outra forma, ela falava as mesmas coisas. E aí me reportaram aqui, eu já não sabia para quem me reportar. Eu assisti as coletivas do Ministério da Saúde, então, né? Aquelas coletivas, se vocês forem lembrar aí do Mandetta, né? Era 50 minutos do Mandetta. Mas aí eu me questionava, por exemplo, quando o Mandetta falou pra gente a gente lavar os pés, né? Antes de entrar em casa, tudo mais. Nada contra lavar o pé antes de entrar em casa. São hábitos de pessoas que eu até admiro, né? Quando a pessoa consegue fazer, eu não consigo, eu esqueço. Mas eu falava, será? Vai matar o vírus? Gente, pelo pé, né? Mas assim, eu não vou pegar o meu sapato, colocar no nariz e tal. Eu ficava meio me questionando essas... Porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Quem me conhece aí desde adolescente... eu tinha até uma frase no meu, não era Messenger, o meu MSN, lembra do MSN, do ICQ? Vocês são novinhos aí, não lembro, eu lembro, ICQ, e eu colocava assim em cima, Bea sempre duvidando. Eu sempre duvidei, né? Eu acho que não dá pra gente pegar tudo com uma verdade. É bom duvidar, né? Porque aí você consegue, por exemplo, eu duvido disso aqui que estão me falando. Eu vou lá e buscar uma outra visão. E aí, buscando uma nova visão, eu consigo formar o meu pensamento, né? E que pode ser desconstruído a qualquer momento da minha vida. Eu posso desconstruir meu pensamento. Bom, mas vamos lá, medo.
Aí tava todo mundo com medo, a mídia falando medo, 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 medo. E enquanto eu tava questionando muita coisa, eu percebi que as pessoas ficaram no medo, né? As pessoas no geral. E aí as informações começaram a acontecer de tal forma que muitas dessas pessoas eu vejo elas terem medo até hoje. Tanto que hoje a gente está já no dia em dezembro já, né? 10 de dezembro. E as pessoas ainda estão com medo de sair na rua. Gente, desculpa, assim, eu sei, o medo, como eu disse, é uma coisa natural, é uma proteção para nós seres humanos, para a gente não fazer nada que a gente sabe que não é errado. Mas eu vejo as pessoas com medo sem nenhuma racionalidade. Tipo assim, você não vai sair na rua por quê? Não vão sair na rua porque o coronavírus vai pegar. Mas pegar da onde? Né? E aí você vê um grupo de médicos, e esses com nome, que estão dizendo, pessoal, o vírus já tem cura. Vai lá, cloroquina, hidroxicloroquina, zinco, tem todo um protocolo médico para todo mundo? Não, para alguns casos, a maioria dos casos, já tem todo um protocolo médico. Você pega coronavírus, você faz aquele protocolo médico, o seu vírus já vai diminuindo, vai ter os efeitos aí que a gente imaginava lá no começo, né, época Mandetta. Já tem vários médicos falando sobre isso. Inclusive eu assisti uma palestra maravilhosa no canal do Rodrigo Constantino, com um médico, Alessandro Loyola. Ele é excelente. Eu até encomendei o livro dele, estou esperando chegar, espero que chegue. E ele explica muito sobre o coronavírus, sobre a vacina, sobre, enfim, lockdown, essa coisa doida pra gente. Mas eu fico assim, pasmo, porque parece que as pessoas não escutam, as pessoas não pensam. Que tudo aquilo que ele está falando, ele está falando com uma base, para mim, concreta. Ele não está pegando aquilo e colocando das suas próprias ideias. Não, ele é um especialista. E eu fico pensando, por que o governador, por que o outro não falam desses especialistas? Que hoje já dizem que é necessário sair de casa, que é necessário fazer exercício, que é necessário abrir as escolas, né? Eu fiz o vídeo na quarta-feira, vocês podem ver lá, de volta às aulas. Quer dizer, não é um movimento sem cunho acadêmico, sem provas, não, é um movimento de pediatras, de especialistas em crianças, tudo, falando sobre a volta às aulas. Então, eu fico me perguntando, dentre todos esses debates, aonde que fica a racionalidade, né? Eu sei que a gente não sabe ainda muita coisa sobre o coronavírus, até porque ainda ele é vírus, certo? Eu sempre disse, olha gente, quando sair a vacina do coronavírus 19, o vírus já vai estar em mutação para o coronavírus 20. O pessoal fala, ai Bia, como você é pessimista? Não sou pessimista, eu tô tentando partir de uma realidade de tudo que eu conheço empiricamente, que é vírus. Os vírus, eles se transformam ao longo do tempo. O H1N1, quando ele chegou, hoje o H1N1 já está modificado, tanto que a vacina da H1N1 todo ano tem que ser uma nova vacina, você tem que tomar a vacina da gripe todo ano, né? Então eu acredito que o coronavírus ele vai seguir o mesmo percurso, né? Tanto que agora o pessoal fala, mas pode ser reinfectado. Já veio um caso no Brasil hoje sobre reinfecção do coronavírus. Sim, eu também acho que pode, claro, porque é um vírus. Você nunca vai saber se pode ser infectado uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, dentro de tudo isso que eu tô falando, isso daí é para assustar vocês? Não. Eu tô desde o começo do ano estudando o Portal da Transparência também, né? Tentando entender a questão dos registros, a questão do número de morte, tudo por coronavírus. E quando eu pegava os meses, vinha lá pneumonia, os casos de pneumonia diminuindo e o coronavírus aumentando mês a mês. Hoje eu peguei o Portal da Transparência, para quem não conhece, chama Portal da Transparência. O site é www.transparencia.registrocivil.org.br.
sempre falo desse site na minha página no Facebook. Ele é um site não governamental que ele pega os registros de mortes e coloca no site, ponto, acabou, né? E hoje eu tava vendo o site, desde março, 16 de março, quando começou o coronavírus, a gente teve 1.350.000 mortes, tá? Vou colocar o número para vocês. E comparando com 2019 teve ao todo, isso ao todo, gente, tá? 1 milhão de mortes, tá? 1 milhão de mortes desde de março. E em 2019 a gente teve menos, que foi 878.946 mortes. Bom, fazendo uma conta simples de subtração, esse ano a gente teve a mais do que 2019, 127.404 mortes. E aí você pega Covid, 171.000 mortes. E eu entrei no site Google, agora, pesquisei lá Covid no Brasil, a gente já tem 178.000 mortes de Covid. Bom, eu sei que eu tive 127.000 mortes a mais esse ano, ok? Independente da situação. Eu tenho de Covid 171. Só que alguma coisa não tá batendo, né? Percebe? E também não tá batendo com o site do Google. E se você liga a Globo, que dá 1.000 mortes por dia, então 1.000 mortes por dia vezes 30 mil mortes ao mês, em 10 meses a gente teria 300.000 mortes, é isso? Quem é bom de conta? Mais ou menos? Sabe? Não sei, eu tô assim, jogando esses dados pra vocês, eu sei. Vocês vão falar pra mim, Bia, mas são 127.000 mortes a mais esse ano. Eu até me surpreendi quando eu vi esse número hoje. Eu falei, caraca, então a coisa pegando, né? Se é Covid mesmo, não sei. Porque eu tava lendo no site também, quando existe a menção de suspeita de Covid, eles colocam como Covid. Então, por exemplo, você com falta de ar, mesmo sem ter Covid, você não sabe. Você tá com suspeita porque você tá com falta de ar. Se acontece com alguma coisa com você, você colocou lá que você tá com suspeita de Covid, porque você, enfim, tá com falta de ar, você entra na estatística como Covid. Então, dentro de tudo isso, quando eu falo de medo e eu falo de racionalidade, de verdade, eu acho que a gente tem que ter racionalidade, pegar tudo que está acontecendo e ser racionais, né? Assim, tem que ter medo? Tem que ter medo. Só que ou a gente acredita fiamente que a gente vai pra rua e a gente vai morrer, ou a gente começa a pensar racionalmente qual que é a probabilidade real disso acontecer, né? Porque eu vou ser um pouco cruel. Gente, morte sempre existiu. Aliás, a única certeza que temos na vida da gente é que vamos um dia encontrar com o grande Pai Celeste, o grande Criador. Todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar aqui na Terra. Alguns vão antes, outros vão depois, não sei. Mas todos iremos morrer. Queremos? Não. É engraçado, eu tava vendo hoje uns vídeos sobre espiritismo, né? E o que mais você vê lá, você é espírita e você tem medo da morte, né? Gente falando sobre isso. E não é. Eu acho que a questão, o medo, ele faz parte da vida da gente, né? Independente da religião que você segue e tudo mais, mas ele faz parte, ele tá presente. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer de uma doença, ninguém quer pegar a Covid, não, ninguém quer ficar doente, né? Mas, por outro lado, que eu sempre digo também, e aí? E a vontade de viver, onde que fica? E a vontade de ter uma vida normal, com liberdade, uma vida bacana, onde que fica?
Quando que a Rede Globo realmente está se importando com a gente? Quem me diz que parte desses aqui que morreram a mais esse ano não foram de depressão, suicídio, outras doenças crônicas? Porque se você tem algum problema, se você realmente está com medo, ele pode te levar à morte também. Não de uma forma, não aquela morte por doença, mas eu mesmo tenho amigos que pelo fato de sair de casa, já tiveram pressão alta, tiveram todos os sintomas do Covid, porque saíram de casa. Porque a pressão psicológica foi tão grande, e essa pessoa, no caso minha amiga que eu conheço, ela saiu de casa, ela me relatou depois que ela ficou com tanto medo que ela aumentou a pressão dela, ela ficou com falta de ar por 2 dias. Conheço outra pessoa também que por tanto medo higienizou a casa dela inteira com álcool gel 70. Falou que teve muita falta de ar depois de ter higienizado a casa inteira dela com álcool 70. E aí no começo eu falei assim, poxa, mas você higienizou a sua casa pra quê? Se você não ia sair da sua casa? Não, porque eu precisava higienizar a minha casa. Bom, aí teve falta de ar, né? Enfim, com álcool gel. Então são histórias que, assim, olha que eu não conheço muita gente, mas são histórias que eu falo, caramba, que ponto que chega, sabe? Se a gente tiver só medo, né? Só esse medo absurdo que a mídia tá colocando na cabeça da gente. E aí, desculpa, eu vou falar do presidente. Quando ele vai lá na TV e solta o verbo, né? Vocês estão num bando de marica, gente, desculpa. Eu tenho, por um lado, eu não acho bacana o jeito que ele fala, não. Mas por um lado, ele tá errado. Imagina se numa guerra, eu fico imaginando, se desse uma guerra no Brasil. Pronto, não ia ter nem guerra. Se tivesse uma patrulha aqui do exército, tava todo mundo dentro de casa, a gente erguia as mãos e falava, vem, e pronto. Né? Porque o medo é tanto, então a gente não ia nem tentar combater o exército inimigo, iam dominar nosso país assim de mão beijada, a gente ia ser como os índios que deram lá os bens materiais que eles tinham na época para os portugueses, a gente ia ser assim ainda? Na verdade, eles não foram por medo, né? Eles foram porque eles acharam que os portugueses eram deuses. Mas a gente não, talvez a gente desse nossas casas por medo, quer dizer, assim, né? Então, eu acho que assim, bom ter medo, de verdade. Porém, a gente também tem que ser racional, gente. A gente tem que pegar e falar assim, ó, tá bom, tô com medo de sair pra padaria. Quais que são os riscos reais que eu vou correr? Pegar coronavírus, tá, legal. Mas assim, se eu usar máscara, eu vou estar correndo tanto risco? Não, já vai diminuir o meu risco. Quanto que vai ser porcentagem de eu pegar coronavírus e tal? Tá, e peguei coronavírus, né? Vou morrer? Qual que é a porcentagem de morte na minha idade, morrer e tal, não sei o quê? Ou ainda, eu vou além. Aqueles que ficam na janela olhando as festas alheias. Gente, para. Deixa lá. Eles estão lá, eles têm um motivo deles. Fica assim, sabe? Cuida, você tá bem, tá na sua casa, tá com a sua família. Pensa um pouco. Eles não vão te afetar. O vírus não vai sair voando. Né? Eu digo pra quem mora em prédio. Mas também quem mora em casa, fecha as portas, higieniza a tua casa, o vírus não vai entrar, né? Então acho que a gente tem que ser racional, né? De alguma forma tentar também enfrentar esses medos, assim como eu falei no começo da conversa sobre o palestrante que enfrenta todos os seus medos, anseios e tudo mais, para falar coisas boas para 500 pessoas, que com certeza eles têm medo disso. O medo vai andar sempre na vida da gente, né? Com coronavírus ou sem coronavírus. Então, eu opto ainda por viver, por enfrentar os meus medos, enfrentar as minhas inseguranças e tentar viver da melhor maneira possível para mim e para minha família, me protegendo assim do jeito que eu acho que eu devo me proteger. E a gente está aqui para viver. E a gente está aqui para aprender cada vez mais. E então nesse final, quero lembrar também, quando você realmente sentir muito medo, lembre-se de Jesus, né? Que eu acho que dentro de tudo isso é o que mais importa, né? Ele que realmente tira as nossas dores,
tira nossos medos, né? Traz a gente para refletir, traz a gente para reflexão, porque só com uma calma a gente vai conseguir entender tudo isso e ter uma boa reflexão na vida da gente. E hoje eu quero deixar esse vídeo, tá? Sexta-feira, com uma música também do canal Joab Moreira da Silva, música Meu Barquinho. Vocês vão ver que linda montagem desse canal. E é sobre fé e é também sobre medos. Um dos trechos da música, o refrão: não temos mais o mar, não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. Tá bom? Fique com essa música. Bom final de semana. Boa semana para vocês. Que Deus ilumine muito os lares de vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé.
Nazaré. Se o medo me cercar,